Muitíssimo bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo agora mais um episódio do Impactamente. E o meu convidado de hoje é impactante. A história dele é impactante. Você vai concordar comigo rapidinho. Quando a gente começar a conversar, você vai me dar razão. Um cara que, muito novo, saiu da cidade dele, veio para Ribeirão Preto, foi vender chocolate na rua, foi trabalhar como balconista de farmácia, lutando, fazendo faculdade, e a história dele começa dessa forma, praticamente, no empreendedorismo e trabalhando para alguém. Mas, dali a pouco, o homem começou a crescer, Deus começou a usar a vida dele, foi algo incrível, e vocês vão concordar comigo. Hoje, o meu convidado especial, meu irmão querido, que eu amo demais da conta, ninguém mais, ninguém menos que doutor Renato Silveira Reis. Muito obrigado pela presença, Fala, meu irmão. Marcão. Tudo bem? Fala, meu irmão. Obrigado. Fala, gente. Muito bom estar aqui junto com vocês. Posso dizer que assim é o meu primeiro podcast. Então, assim, é um desafio muito grande. Mas eu não fujo de desafios. Eu sempre enfrento eles. Alguns dão errado, né? Mas, assim, a intenção é sempre dar certo. E hoje nós estamos aqui para conseguir, né? Fazer esse podcast aqui, ajudar milhares de pessoas. Com certeza. Pode contar comigo. Meu irmão, primeiro, obrigado por você ter vindo, de coração. Eu sei o tanto que é difícil, assim, o desafio de você com você mesmo, você sabe disso. Vamos falar sobre isso, que aí vai facilitar. Vamos, né? Com certeza. É um desafio mental para mim. Para mim. A gente acabou de fazer agora um ao vivo com o pastor Antônio Júnior, com o Juninho, nosso amigo. Sim. Você estava aqui, você participou de um pedaço dele. É frio na barriga. Começou dando errado o podcast, porque a gente estava com o link, a gente liberou 1h30, que era o horário programado, deu tudo errado. Tivemos que esperar para reajustar um link novo. Outro link. Mais de aí 10 o que minutos. Tinha falado, perdeu. Perdeu. Mas aquelas brigas que a gente sabe como é que é, né? O Aquila me falou, cara, deu tudo errado. Eu falei, não, mas então tá normal. Esse é o padrão que a gente vive. Então é isso aí, cara. E quando eu te apresentei hoje olhar para o Renato e ver o Renato do tamanho que ele se transformou, em quem ele é hoje, as pessoas vão olhar e vão achar que é fácil. E eu lembro de muitas das conversas que a gente teve, das lutas internas, dos diálogos internos que a gente tinha, eu com os meus problemas e os meus desafios, você com os teus. E lá atrás, isso, quando a gente estava começando na caminhada de fazer alguma coisa, de pensar em fazer alguma coisa, na igreja. Sim. A gente se conhece também há mais de 15 anos, né? Mais de 15 anos. A gente se conheceu em 2006. A gente se conheceu no casamento do Thales. Eu te vi e falei, eu quero ser amigo desse cara aí. O Thales é uma grande figura também, amigo. Faz tempo que eu não vejo. Thales Vilela. Ele foi casar, e eu era líder de jovens na época na igreja. Sim. Eu fui padrinho de casamento dele, testemunha do casamento dele com a Fernanda. Hoje tem 3 filhos lindos, né? Três filhos lindos. E aí eu fui dar uma mensagem no casamento dele. Acho que nem ele sabia que eu ia fazer aquilo. E aí eu subi, dei uma mensagem e passou um tempo. Acho que nem sei se foi no mesmo dia que a gente começou a falar, mas logo depois... Eu até brinquei, né? O casamento foi ótimo, né? Uma bênção, toda a gente, né, se emocionou. Aí o Marco chegou no final, levantou a mão, pegou o microfone. Falei, o que esse cara vai falar? Quando você terminou de falar, eu virei para o Angélico e falei, ele tinha que fazer um apelo. Ele tinha que falar quem aqui quer aceitar Jesus. Porque eu já estava chorando assim, falei, mano, o que é isso? Quem que é esse cara, né? Isso aí o chamado, né, cara? Pra você ver que você, né, falar em casamento, levantou a mão. Eu queria falar sobre o Thales aqui. Se você for casar e quiser uma mensagem do seu casamento, me chama o Marcão que, vou falar pra você, cara. Foi ali forte. A gente começou a nossa amizade e você já estava em Ribeirão fazendo faculdade, né? Faculdade de farmácia. Foi assim, no início meu aqui, né? Em Ribeirão, 2006, fazendo faculdade. Então. 2006, 2007. Tem que perguntar pro Thales o casamento dele, que aí 16 anos, então, praticamente, sim. que a gente se 20 conhece. anos de chão, né? Uma história. E aí, a Angélica, que ele está falando, eu virei para o lado e fui falar para a Angélica, esse cara devia fazer apelo. É a nossa amiguíssima, querida irmã, esposa. Maria Angélica, mais conhecida como Gegé, para os amigos, né? E daqui a pouco eu vou gravar com a Angélica,
com a esposa do Renato, com a Thaís, esposa do Juninho, do pastor Antônio Júnior, e com a Tati, a minha esposa. Só eu na mesa de homem, com 3 mulheres. Esse episódio, eu tenho certeza que vai ser o episódio mais visto do meu canal. E eu sei por que você deixou elas para o final. Porque com o Juninho, você falou comigo, você vai falar, com ela você vai descansar. Você só vai perguntar, cara. Boa. Mas vamos lá, vamos começar. Irmão, sim. Quando eu te anunciei, eu falei que você vendeu chocolate para a rua, que você foi balconista de farmácia aqui em Ribeirão Preto. Conta um pouquinho do teu começo, assim, da tua vida, quando você começou a se dar conta de que você precisava começar a tomar decisões na tua vida para chegar em algum lugar. Como foi isso? Assim, eu gosto muito daquele versículo que fala que é Deus que coloca dentro de nós tanto o querer como Uau. o efetuar. Amém. E sempre houve dentro de mim assim um desejo muito grande de romper, de vencer. E sempre houve assim uma certa necessidade de assim, superação, né? Amém. Como o pessoal está vendo aqui, eu possuo uma dificuldade de assim, falar. E assim, ali com 12 anos, né, essa fase assim, eu era muito mais, né, gago, e era uma luta assim diária para assim sobreviver, né? Assim, hoje é muito mais fácil a vida, né? Assim, hoje você não pode falar nada porque já é uma questão já de bullying, já é isso, né? E na época não, na época você tinha que ser casca grossa e aguentar aquilo ali. Então, assim, eu posso dizer que assim, desde cedo sempre foi muito assim, difícil, porque não era só assim, uma dificuldade que vinha do lado de fora, mas já era uma dificuldade dentro de mim que eu tinha que saber lidar com aquilo todos os dias. Só que eu tinha dentro de mim algo muito forte que falava assim, dê o seu máximo, faça assim, o melhor que vai acontecer na sua vida, independente das suas limitações. E assim, eram várias, né? Uhum. E eu posso dizer, cara, que esse desejo, essa força, que essa fé, assim, ela vinha muito forte. Então, mesmo que vinha dificuldades, bloqueios, desafios, eu sempre tinha uma sensação que assim, ó, continua que vai chegar, continua que vai dar certo, faz outra vez, e não deu, mas faz de novo, amém, faz de novo. Amém. E no decorrer do caminho, né, foram vindo assim, desafios, tudo. Mas eu posso te falar que na força do Senhor, amém, as coisas começaram a vir. Amém. Isso, desde sempre, sim, desde que você se Cara, conheceu. eu já nasci gago, eu já chorei gago. Meu primeiro choro foi... Já foi gago. Já. A gente que pode estar assistindo agora, e eu que tô vendo, a gente não tem a dimensão de como é quando ele está falando e gagueja. Porque para mim, assim, para nós, existe uma empatia imediata. Assim, você fala, caramba, velho, eu quero ser amigo desse cara, não pela gagueira, claro, mas por ele ser forte, porque não deve ser fácil. O que eu quero explicar assim, na minha mente eu não tenho um diálogo onde eu estou procurando falar algo que eu estou tendo dificuldade, e ali eu estou vendo que alguém está me olhando, eu estou gaguejando, você começa a ter aquela luta. Eu não sei como é isso. Você sabe. Análise perfeita, cara. Mas é isso, né? É exatamente isso. E a gente falou. Fica aqui... Eu vivo uma... Assim, hoje, a gente já viu... assim, alguns feitos, né, chegarem. Igual assim, eu saí de 0... hoje a gente está com aí, aproximadamente 5 milhões, né, de seguidores. Então, tem que rir, né? Então eu falo assim, alguma coisa tem para falar. Com certeza. Mas ali com 16 anos, com 15 anos, com 17 anos, perguntar agora. era um sofrimento, cara, assim,
cara, alguém me ajuda? É. E eu fiz tudo, cara. Eu fiz fono, eu fiz psicólogo, eu fiz terapia, cara, tudo que tinha pra eu fazer simpatia. Tudo. As que não afetava a fé, eu fazia, né? Então, mas eu falo, isso aqui eu não tenho coragem, nasceu, cristão? Berço evangélico. Sim. Mas ali com os 9 assim, anos, ali foi o início, né? De ver aquela, assim, fome, né? De Deus, você começou a sentir entender a presença. Entendi. E aí ele já começou. E aí você Foi imagina, cedo, né? foi Uma cedo. criança, depois um adolescente, depois um jovem. E aí com esse desafio, né? Com essa batalha Foi muito interna. difícil, Marco. Imagina. Foi muito difícil. Eu chegava ali e falava assim, gente, socorro, eu preciso de ajuda. Mas ninguém entendia. E até, assim, hoje eu vejo e eu penso assim, cara, será que não foi mesmo para ter vivido assim, né, desse jeito? Porque eu te falo, se eu não tivesse vivido essas dores, se eu não tivesse passado todas essas, assim, experiências, eu jamais hoje estaria vivendo a vida que assim eu vivo assim hoje. Jamais. Todas essas vivências foram assim essenciais para que eu chegasse aqui. Eu tenho várias histórias com o Renato, eu não posso ficar contando isso, senão eu vou me emocionar, porque ele é um amigo que eu amo demais da conta. Demais. Que me ajudou muito, sempre me abençoou. Não estou falando nem olhando para ele, que é para não... Ele tem a gagueira, eu não vou conseguir falar porque eu vou começar a chorar. Aí não, hein? Mas, aí não dá. Mas assim, eu nunca consegui ver o Renato. Inclusive, já vi em igreja, em pregações, agora eu não lembro. Mas louvando. Encontros, e orar na frente, da palavra. Lembrei. Pô, já vi ele pregando em encontro, em acampamento. Pegando o violão para cantar e louvar, não tem uma gagueira. É um trem de doido, é espiritual o negócio. Ele pega o violão para cantar, ou estou mentindo? Não, é verdade. Pega o violão para adorar, para louvar, é a música inteira, 1, 2, 3, 10, a noite inteira, vigília. A live, né? A live. E sem Faz gaguejar. a live sozinho, né? Pega para pregar, não gagueja. Mas aí você sai desse cenário... Marcão, é isso aí. É a dependência de Deus, talvez num outro estágio, num outro nível. Porque quando você está fazendo, louvando e pregando, você está numa relação com Deus. Quando você sai desse cenário, desse ambiente, você está numa outra relação com Deus. Dependência, as duas, você depende de Deus, como a gente depende de Deus nas duas. Não sei nem se eu estou falando isso pela primeira vez, mas é o que está me vindo agora. Eu dependo de Deus para adorar, para cantar, para pregar, é claro. Mas eu saio desse cenário onde eu não gaguejo e eu entro numa outra dependência de Deus, que é Ele que me sustenta mesmo, é nessa força que eu vou, é essa briga interna que eu tenho. E aí você começa a fazer faculdade em Ribeirão, e aí você saiu de São Sebastião do Paraíso. Exatamente. É outro improvável de São Sebastião do Paraíso, tem muitos improváveis lá. Aquela cidade lá sai muito milagre. Sai muito milagre. E aí você vem para Ribeirão. Como é que é a experiência de vender chocolate para ganhar um dinheiro numa cidade quente pra caramba, que é Ribeirão Preto, e gago? O segredo é a última coisa que você falou aí, é ser gago. Eu pegava a caixa de bombom com vários sabores. Né? Tinha um lá que chamava miscelânea de castanha. Ele tinha vários tipos de castanha. E eu deixava esse para falar no final, já que ele ia demorar mais, né? Que a pessoa perguntava assim, mas ele é de amêndoas? Ele é de nozes? E aí a pessoa via, é melhor comprar logo ou ele não vai parar. Brincadeiras à parte, né? Aqui é calor pra caramba. Muito quente. Uma cidade maravilhosa aqui, é uma cidade incrível. Mas o único defeito dessa cidade é um calor insuportável, cara. Aqui é como se fosse assim... Os Emirados. É um calor aqui realmente... seco, né? É realmente... diferente, mas era a única coisa que eu podia fazer, sabe por quê? Ninguém me dava emprego, cara. Ninguém me dava a oportunidade, porque assim, é a hora de fazer, né, as entrevistas, eu chegava lá, vou lá, né, fala de você um pouco,
Pronto. E aí eu não saía nada. E a pessoa fala, como que esse cara vai... Né? E assim, ali eu já saía perdendo sempre, né? Uhum. E assim, inclusive, quando eu cheguei aqui, eu tava desesperado para arrumar um emprego, né? Desesperado. Falei, cara, eu faço qualquer coisa, me chama, me põe. Cara, tudo, pode me chamar que eu tô, né? E aí falaram assim, cara, vai lá na Embratel. Eles contratam telemarketing lá, né? É muito bobo, velho, é muito bobo. Vai lá na Embratel e que eles contratam. Lá vai todo mundo, lá não tem um que não é contratado. Fica, mano, sou gago. Aí, não, vai. Aí o Fábio, vão lá, irmão, vão lá comigo. Fábio, puxa. Aí o Fábio, mas, não, vão lá, irmão, você não é gago nada, amigo, né? Você não é gago nada, né? Você já fica nervoso, só não fica nervoso. Cara, quando vê, eu tô lá na Embratel e o cara fala, ó, então a vaga aqui é só pra, assim, atendente de call center, né? Não precisa de saber de tudo. A única coisa é que você tem que falar bem. Eu, caramba, mano. E assim, eu sempre corri de telefone. Sempre corri de telefone na minha vida, porque eu era gago, mas se você me colocar no telefone, aí, cara, eu não falava, porque eu ficava pensando, rapaz, a pessoa tá lá do outro lado, e o telefone tá mudo, ela não sabe o que tá acontecendo. Ela tá desesperada pra ouvir. Aquilo já me dava ansiedade. Aí quando eu começava... É muito bom, velho. Aí quando eu começava a falar... Agora eu tô rindo desse marca. Aí eu começava a falar, o cara vai achar que tá chiando o telefone, cara. E era isso que acontecia na minha casa, da minha família, assim, eu atendi o telefone e a pessoa, alô, vixe, tá com defeito. Aí quando eu consegui, alô, aí eles, quem tá falando? E eu não conseguia falar meu nome de jeito nenhum. Aí eles, quem? Quem? Aí eu, calma! Pra tentar sair algum som, né? E isso aí quando eu já tinha a voz, né, de homem, que já tinha amadurecido, né? Porque quando é criança, eu e as minhas irmãs tinham a mesma voz. Eu atendi, eu não conseguia falar. Eles, Roberta, Daniela. Aí eu, Renato. Logo eu dava um sinalzinho ali, já sabia que era eu. Enfim, eu sempre corri de telefone, mas o desespero para arrumar um emprego, eu falei, cara, me põe nesse negócio. Quando eu chego lá, faz a roda, né? E aí a pessoa falava, né? Ali assim, o nome, tudo mais, e assim, eu já ficava com a barriga gelada ali, né? Falando, cara, o que eu vou fazer, cara? E eu preciso desse emprego, eu preciso desse dinheiro, senão eu não vou dar conta. E quando chegou a minha vez, eu não consegui falar, né, cara? Eu fui falar e aí todo mundo ficou olhando pra mim assim, que eu fiquei nervoso mesmo. Aí eu falei, calma que eu vou conseguir falar. Aí todo mundo começou a rir, eu falei, gente, eu sou gago. Aí todo mundo chorou de rir. O cara do RH parecia a entrevista nossa aqui agora que você tava rindo. Ele ria, não parava de rir. Ele falou, cara, você é incrível. Eu falei, tô contratado? Ele, pro telemarketing não tem jeito, mas você é um cara que tem futuro, porque você é o cara mais corajoso e determinado que eu vi na minha vida. Mas, cara, pra telemarketing, como é que faz? O pessoal já liga aqui irritado, nervoso. Imagina, né? Não tem jeito mesmo. Aí eu falei, não, cara, valeu, obrigado pelo incentivo. Aí eu saí dali, cara, e me senti muito mal. Eu falei, cara, se o lugar que todo mundo entra, eu não consigo. E ali eu chorei e fiquei muito mal. Só que aí, o Juninho, o pastor Antônio Júnior. Isso, o pastor Antônio Júnior, estava fazendo esse seminário lá em BH. E aí ele me ligou. E aí eu falei, cara, eu tô mal, não tem jeito, eu tô ferrado mesmo, eu nunca vou ser ninguém na vida, eu não vou conseguir. Eu tava no fundo do poço. Ele falou, não, você vai pegar um busão e você vai vir aqui. Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro. Não, eu pago pra você, você vem. Aí eu fui. E aí, quando eu cheguei lá, foi o culto do André Valadão. E nesse dia, assim, ele falou sobre aquela
passagem dos 5 pães e dos 2 peixes, né? E quando ele falou, cara, eu falei, cara, são 5 pães e 2 peixes só. E tinha muita gente com fome, né? Os 5 pães, os 5 pães mais aqueles 2 peixes conseguiu sustentar uma multidão e sobrou. Sim. Olhei para Deus e falei, ó Deus, se vira. Eu sou gago, Amém. Eu não consigo falar e meus sonhos deseja assim, alimentar, né, muita gente. Eu preciso, Deus, de falar, eu preciso Amém. de ser ouvido, eu preciso de fazer, né? E ali, cara, me veio uma fé assim, ó, muito grande. Assim, ó, você vai pegar o que tiver na sua mão. E ali a única coisa que eu falei, cara, emprego não consigo. O que eu posso fazer já hoje? Falei, eu vou pegar um doce, vou pegar um chocolate, um bombom e vou sair e vou vender. É a única coisa que eu posso fazer. E ali foi, cara. Ali eu fiz, né, os chocolates e vendi. Aí a Angélica fez chocolate, me deu para que eu vendesse. Lembrei. Aí, lógico, todo mundo comprou mais o da Angélica do que o meu, que era mais gostoso. E aí foi indo, cara. E eu fui vendendo chocolate, conseguindo fazer faculdade, pegava o dinheiro, pagava faculdade, pagava o aluguel, né? Você lembra, na época? Lembro. E, cara, se você me perguntar que jeito, eu não sei. Mas eu sei que, cara, assim, é uma vitória todos os dias. Amém. Mas assim, não, eu acho que eu falei errado. É muitas lutas todos os dias, mas quando você vira, você fala, cara, eu andei. Só paulada, mas eu saí do lugar. Entende? Então, assim, eu posso dizer, foi difícil, não foi fácil, não. Mas se você joga aquela meta, aquele tipo de objetivo, e você não sai, cara, e você faz o que tem que ser feito todos os dias, vai chegar na sua vida sim. Vai acontecer. Agora, a pessoa, assim, às vezes fala, vou fazer, mas ela faz, assim, um dia. Chega qualquer tipo de assim, de dificuldade, essa pessoa já para. Aí ela vai novamente, chega mais uma dificuldade, aí ela para. Chega outra, ela para. Não vai conseguir chegar assim. Nunca. O Juninho tem uma história muito parecida. Eu estou ouvindo você falar e estou pensando como eu sou abençoado, cara. Porque de vocês, né, desse grupo, eu sou mais velho. E vocês me ensinam muito. O Juninho, conversando com ele no podcast que eu fiz com ele, vendo ele contar a história dele, fala, cara, ele realmente não tinha nada para estar onde ele está. Sim, não, né? Cara, ninguém da gente. Ninguém da gente. Você, a mesma gente coisa. Milagre. Somos um milagre milagres. de Deus. Somos é um milagre de Deus. E eu olho e falo, cara, a determinação de a ousadia. Porque assim, vocês dois são determinados, vocês dois são ousados. Eu vou te cortar um pouco. Corta. Exatamente aí é nisso que você falou. A gente, assim, é literalmente assim, a mão de Deus. Amém. Só que teve um pontinho só. Um pontinho assim de ousadia. Sim. Você tem que ser ousado. Se você não for, o milagre não acontece. O milagre só chega se você tiver aquela atitude de ousadia. Senão, ele não chega. Eu vi uma. Não chega. Eu não lembro quem foi que falou agora. Se foi o André Fernandes, eu não lembro quem foi. A fé é você colocar o pé sem ter o chão. Dar o passo que Deus põe o chão. Aí eu estava ouvindo, não sei também se foi o Thiago Brunet, não lembro quem foi, mas está nesse universo aí. Diz o seguinte, olha, a fé para o milagre é você dar o passo já crendo que o chão está lá. Porque para aqueles que não conhecem o poder de Deus, eles vão olhar e não vão acreditar. Sim.
Mas para eu que conheço, para mim que conhece, você, o Juninho, não, eu estou pondo o pé, não é que não tem o chão. Você está olhando e não está vendo o chão, mas pela fé eu já estou vendo. Sim. Então Deus já pôs. A ousadia sua, do Juninho, minha em alguns momentos, é assim, cara, eu vou, independente da minha realidade. Porque assim, hoje, as pessoas que vão ver esse podcast, que estão vendo esse podcast, dizer, cara, ele nesse estado, e vão rir como a gente está rindo. Não tem como não rir. Pode rir à vontade, não tem problema nenhum. E olhar e falar, meu Deus, se eu estou reclamando da minha vida. Sim. Ele, gago, foi vender chocolate com dificuldade. De roupa. Miscelânea de nozes. De castanha. De castanha. Só que aí, quando você fala miscelânea, é porque é uma mistura, né, de castanha. Era 4 tipos. Quando eu chegava na segunda, o rapaz, já me dá 2 aí, mas tá bom. E aí você vai fazer uma entrevista como telemarketing da Embratel. É a ousadia. Ousadia. E você foi colocando o pé, e Deus foi dando chão. É isso e aí. você foi indo. É o que você falou agora. E aí se forma como farmacêutico, Sim. volta para São Sebastião do Paraíso, assume uma farmácia. Totalmente cheia de dívida. Compramos uma farmácia sem dívida. Aliás, posso falar aqui. Nós só compramos aquela farmácia porque, assim, porque assim, ninguém queria comprar aquela Ninguém farmácia. quer, eu quero. Não, sim, porque assim, ela vinha ali cheia de dívida, né? Já não tava com assim, um nome muito bom. Uhum. E, então, assim, era a que dava para comprar, era aquela. Se fosse outra boa, não dava que tivesse funcionando certinho. Ok, não dava. Aquela ali foi a que deu. E é assim, farmácia... E detalhe, a gente não tinha dinheiro para comprar. Outra vez ousadia. Ousadia. Exatamente. Uma farmácia em São Sebastião do Paraíso, que já tinha outras farmácias de manipulação. Não era a única, né? Já tinha várias. Então, assim, você tinha concorrente. Sim. Tudo bem, farmacêutico de formação. A Angélica também. Farmacêutica de formação. Mas uma farmácia totalmente arrebentada financeiramente, sem nome nenhum na praça, com concorrente, numa cidade que, vamos combinar, com uma cidade pequena. Sim. Tem cidades em volta ali, mas, não era um lugar que você fala assim, não, eu vou comprar uma farmácia de manipulação em São Sebastião do Paraíso e vou ficar milionário. Não. Menor possibilidade. Não é isso? Exatamente. E aí, de repente, você entra numa de querer falar, rapaz, eu tem algo que queima no meu coração, que é servir pessoas, ajudar pessoas. E numa área de humanas, né? Onde você estava sendo... O Juninho falou aqui que foi rejeitado na própria igreja. Sim. As pessoas não queriam ouvir ele. Ele falou que você... ele terminava os cultos e você já esperando ele na escada já. Ele virava assim, eu já fui top, irmão. E ele te ajudando, Sim. sendo suporte para você sendo suporte para ele. Cortando aqui. Ontem eu estava conversando, né, com o pastor Antônio Júnior. Ele falou, cara, o que Deus fez, né? Eu falei, cara, o que Deus fez? Eu também não consigo, assim, entender a dimensão. Porque ele falou, cara, eu lembro que eu pegava na sua garganta, se orava por você, e orava em línguas e falava, Deus, faz esse cara falar, faz esse cara falar, faz esse cara ser ouvido. Eu falei, cara, eu lembro disso. Aí a gente começou a falar, a lágrima desceu, porque ontem. Eu lembro... ontem, eu lembro do dia até que ele pegou, começou a orar por mim, assim, falou, Deus, solta a garganta desse homem, Deus, põe ele pra... Então, que incrível. E aí, você, farmácia e tal, você poderia ficar lá escondido, como farmacêutico? E foi a meta minha, tá? Para manipular ali. Isso, a minha meta foi, assim, exatamente essa. Ser escondido. Quietinho na minha sala, no meu laboratório, com as minhas fórmulas, com as minhas... Como é que chama? Essência, não? Como é que fala? Com a parte de... Os princípios ativos. Exato. Lá e tal. Insumos, e manipulação. Vou lá, faço, assino e vamos seguir o jogo, vou ganhar meu dinheirinho e vou ficar tranquilo. Essa era a minha meta. Acabou o meu problema. Só que aí... Hashtag só que não, né? Só que não. Eu fiz exatamente desse jeito que você falou, né? Eu fiquei quietinho dentro da farmácia, não atendia de jeito nenhum. Ficava só no... Não atendia telefone e ficava feliz. Falei, graças a Deus eu consegui, porque eu não posso, trabalhar com telefone. Eu não posso trabalhar falando e vendendo, que eu não vou conseguir. Então, achei meu lugar, né?
Vou ficar aqui dentro, né? Assim, desenvolvendo a parte, né, de fórmula, a parte farmacêutica, fazendo assim, a gestão. Casei e superei muitos desafios. Acabou, não precisa de mais farmácia. Você precisa de mais o que para ser feliz? O que você quer fazer? Quer mais nada. Aí você foi arrumar uma confusão. Cara, casou com uma mulher bonita que fala bem, fala, bom, ela fica lá atendendo o público. Exatamente. No balcão, que é bonito, simpática. Exato. Eu fico escondido aqui. Tô casado, perfeito. Foi exatamente isso. E aí você queria arrumar confusão? Eu não gosto de confusão, mas nós servimos a um Deus que gosta de abrir mar, que gosta de pôr os outros para andar em cima da água, que gosta de pôr uma multidão que tá com fome, fazer 5 pães e 2 peixes, dá para todo mundo. Que gosta de estar numa festa que acaba a comida e multiplica. Então, a gente serve esse Deus. E esse Deus, ele gosta de pegar o improvar, é aquela coisa, né? Ele gosta de pegar as coisas que não são para confundir as que são, as loucas para confundir. Então, Deus é isso aí, cara. O mais fraco sendo o mais forte. Exato, cara. E ali eu comecei a sentir o coração queimar. Tipo, aqui não é o seu lugar. Você tem que ir lá para frente. Eu falei, Deus, mas como que eu vou para frente? Eu vou destruir as vendas da farmácia se eu for pra frente. E todo mundo chegava lá, já era assim, Angélica. Preciso falar com a Angélica. Eu achava aquilo a coisa mais boa do mundo. E eu morria de medo, né? Se a Angélica fosse assim, sair alguma coisa, porque não tinha outro recurso. Não pode nem separar dela. E aí... por aí. E aí o meu filho, assim, chegou... E ela precisou de sair, a gente viveu vários tipos assim, de lutas, né, nessa fase, depois a gente pode até falar, né, se você quiser. Amém. E eu fui assim, obrigado a ir pra frente. E eu obrigava quando eu falei, Deus, não faz isso. E eu só senti o mesmo vai que eu senti na época da faculdade, de vender o bombom. Eu senti o mesmo vai. Eu senti Deus falando assim, vai. Meu Deus, mas vai cair as vendas. E eu senti o mesmo, vai cair mesmo. Mas e aí, Deus? Eu vou te prover. Amém. E eu falei, Deus, o senhor não está entendendo. Não me põe nesse sofrimento de novo, não, Deus. É torturante para mim, Deus, passar isso. E aí, o que eu fiz? Liguei para minha fono, falei, vamos fazer fono de novo? Renato, vamos, claro, né? Assim ajuda, mas por que você quer? Eu falei, porque a minha esposa não vai poder mais vir para a farmácia, eu vou ter que ficar na frente, vou ter que atender telefone, a gente está num momento financeiro assim, bem complicado. Com um filho pequeno, né? Então, assim, eu vou ter que encarar. E ali, cara, eu não queria fazer isso de jeito nenhum. Eu não queria enfrentar a minha dor, eu não queria enfrentar assim, a minha assim, a limitação. Assim como exemplo, eu cheguei hoje aqui, eu falei, cara, essas coisas, cara, eu fui na Record, meu amigo, que povo, gente, aqui povo vai tudo pro céu de primeiro. Os editores de vídeo, cara, o galardão deles já aumentou assim, absurdamente. Imagina, cara, eu não sei como que eles conseguiram editar. Ficou bom ainda a matéria. Eu, falei, cara, eu liguei para ele e falei, como é que vocês conseguiram? Porque, cara, é muito desconfortável. Eu falei, não vou conseguir falar tal, né? Esse aqui vai pro ar na íntegra. Eu não quero que edite nada. Vai editar não vai, vai ser assim. E o que eu tava falando? Que você ligou pra fono. Eu liguei pra fono. Vou voltar, minha esposa vou tá voltar, e eu não queria, mas eu sentia Deus falar, vai. Aí voltei a fazer a fono. Aí vai, né? Palá, pelé, peli, paló, pulu. E lê e junta as palavras, fala mais juntado. Aí eu chegava, sarei, né? Porque todo gago, ele tem a síndrome de ser curado. Tem dia que ele acha que curou, né? O Áquila dá umas engastalhadas. Fala aí, Áquila. Não, ele é um pouquinho, mas ele já foi. Todo cara que for um pouquinho, ele lembra de quando ele era mais. Certeza. Se ficar comigo muito tempo, ele volta. Cuidado, né? Não pode ficar junto. Gago com gago é um perigo. Não põe junto. Não põe. Vai atrapalhar. Não pode nem ser amigo, é perigoso. Meu irmão também. Então, meu irmão. Se você pôr ele ia na consulta e sai mais gago. Ele sai. Ô, Marco. Você sai mais gago. É perigoso. Mas, enfim. Cara, voltei a fazer os exercícios e falei, vou atender. Vou pro balcão. Se Deus mandou, eu falei, Deus, se vira. E aí eu fui, cara. Comecei a ir no balcão, comecei a atender. Você imagina, cara, era horrível atender, porque farmácia, às vezes o cliente começava a rir, às vezes falava, uai, foi engano, e desligava. Era torturante, mas eu falei, eu vou, se Deus mandou,
Cara, Amém. o que aconteceu? Em um mês, a venda caiu pela metade. Meu Deus. Não ouvi Deus, tomei a decisão errada. O que eu acho que eu tô fazendo? Aí a crise piora, né? A venda caiu pela metade. Aí foi exatamente isso aí. Foi, cara, é coisa da minha cabeça, eu tô querendo usar isso pra promover. Mas senti aquela coisinha assim, ó, vai. E, cara, Deus fala com todo mundo. Amém. Todo mundo Amém. sabe lá dentro dele Amém. alguma área que Deus já chamou. Amém. Eu tenho certeza, cara. Todo mundo sabe uma coisinha que Deus já pôs. Vai. E você tem que ir. Se Deus põe, você tem que ir. Cara, ali eu enxuguei a lágrima e falei, eu vou crer. Eu não tenho outro caminho. Amém. Eu não tenho outra coisa, né, assim a fazer. Eu vou crer. Criei e continuei, cara. Cara, as coisas foram acontecendo. Foi com dificuldade. Passei, assim, humilhações. Situações chatas, né? De assim, se viver que dava vontade de esconder. Mas nessa fase eu consegui assim enxergar que a nossa vida é feita de ciclos. O ciclo de ficar fechado já tinha sido fechado. Amém. Se eu voltasse para aquele ciclo, Amém. eu não ia ver novos assim frutos. Então muitas vezes assim é como se Deus fechasse ciclos. Mas a gente quer voltar para aquele lugar. Caramba. E aquele lugar não é pra gente mais, Amém. né, cara? A gente tem que sair. Mas o outro não tá difícil. Tá difícil. Tá difícil, até você fechar o ciclo, depois você vai para outro. Você estava falando um negócio que me veio muito forte no coração. Toda a obediência a Deus gera ousadia. E toda ousadia manifesta a glória de Deus. Pronto. Obedeceu, Deus te dá ousadia. Porque eu não vou. Eu não vou porque se depender de mim eu não consigo. Mas não, Senhor, eu vou porque o Senhor mandou, eu vou. Obediência. Logo em seguida, Deus te dá ousadia. E aí ele manifesta a glória dele, o milagre, a glória, a provisão, a cura, um caminho que se abriu onde ninguém esperava. Porque, na verdade, se for ver, aí beleza. E você que está assistindo o podcast agora, o Impactamente, está ouvindo ele falar e pode estar se divertindo, mas a essência da mensagem, ela é dolorosa, ela é dura, cara. Porque só você sabe o que você teve não que passar. Não teve conforto nenhum. Só desconforto, na verdade. Só vai cutucando a coisa. Porque assim, tudo bem, a Maria Angélica, mulher maravilhosa. E tudo bem, você conquistou o coração dela e tal, e depois casou. Mas, cara, até com ela deve ter tido momentos difíceis, assim, de conversas, de situações que você queria, talvez. Porque é casal, né, bicho? Eu quero resolver rápido esse assunto. Eu não quero ter DR, discutir a relação. Eu quero. Homem geralmente não curte muito. Como é que você tem DR ficando nervoso e gago? Meu amigo. Cara, é dor. O nego pode estar rindo, mas é complicado isso aí. Meu amigo, teve uma fase que foi tão difícil. Eu na faculdade, tentando vender bombom, e aí não vendia, e aí tendo que pagar a faculdade. É aquele aperto mesmo, né? E eu precisando de um socorro, de uma saída. E um dia eu olhei a Angélica assim, ela lá do meu lado, não, amor, vai dar tudo certo. Cara, eu senti dó dela. Eu falei, não, essa menina, ela não tá entendendo. Não me merece, ela tá ferrada. Eu olhei pra ela, ela tá ferrada, ela tem que largar de mim urgente. Eu cheguei pra ela aquele dia e falei, ó, deixa eu te falar uma coisa. Você não tá entendendo, você tá no lugar errado. Se é uma menina assim, se é uma menina 10, campeã, que tem uma vida boa, pelo amor de Deus, larga de mim e vai seguir seu rumo. Você não tem noção onde você tá. Aqui é só um milagre. Você não sabe onde você tá amarrando seu burro. E eu falei, é só um milagre. Aí ela olhou pra mim e falou, amor, eu tenho uma certeza tão grande que esse milagre vai chegar que você não tem ideia. Amém. Mas eu tenho uma certeza tão grande que Deus vai fazer. Eu tenho essa certeza. E quando ela falou aquilo, eu já tava machucadinho ali, né? Aí eu falei assim, não vai. Mas quando ela falou, eu senti, cara, acho que vai mesmo. Massageou minha alma. Mas eu senti assim, cara, vai mesmo. Eu também acho que vai. Como é bom alguém acreditar em mim quando nem eu tô acreditando. Né? Não, com certeza. E aí você vai, começa no balcão e tal, e dali a pouco você começa a querer atender paciente, cara. Você vai fazer um monte de curso, faculdade, medicina naturalista. E, porra, em vez de você parar, você se lançou pro mar. Eu fiquei numa vida boa, né? No fundo, dentro do laboratório, só na parte assim de
Então, cara, eu tinha uma vida sossegada, mas eu comia tudo errado. Eu fazia tudo que não podia fazer de saúde. Tudo que eu tô fazendo. Eu fazia. Depois nós entra nesse assunto. E ali eu tava com quase 120 quilos. Você tem 1 metro e pancada. Você é mais alto que eu, bem mais alto que eu. E no 90. Uau. Cara, e ali com quase 120 quilos, eu fui medir minha pressão. Peso pesado. Minha pressão tava 17/12. Uau. Fiz o exame de sangue, tava com diabetes. Não dormia. Isso era novo, pô. Arritmia, 28 anos eu tinha. Nossa. E ali eu tava uma bomba. Você tá com 30 aí? E 5. Pô, 7 anos atrás. Isso. Nada, foi ontem. Isso. E, cara, naquele momento, eu vi que eu tava no fundo do poço da minha saúde. E quando chegou o meu, filho, eu vi a vida ali, me veio assim, rapaz, esse menino precisa de mim. Eu não posso fazer isso. Jonas, lindo Jonas. ele, lindo. E junto do Jonas veio essa visão de saúde, né? E a partir desse momento foi onde veio assim despertar para essa parte da saúde. E aí foi onde um dia me mandaram, né, um vídeo do Dr. Lair Ribeiro. E eu vi aquele vídeo e falei, esse cara aqui é charlatão. Esse cara aqui, isso aqui é um absurdo. Esse cara aqui falando que tomar refrigerante faz mal. Eu tomo 2 litros de coca por dia, não acontece nada. Sem perceber que você tá gordo, com 120 quilos, que você não tá dormindo, que o intestino seu é totalmente desregulado, que a digestão só não funciona. Eu não tenho nada, nada. Só isso tudo, né? Então, vivendo esse tanto de coisa que eu vivi. E aí, cara, eu vi o Lair e ali eu falei, cara, tem alguma coisa diferente aqui. Eu né, ali no momento eu falei isso, mas eu senti alguma coisa diferente. E aí eu mandei o vídeo para um amigo meu, né? Da saúde. Tá. E aí o doutor Júlio virou para mim e falou, não, cara, mas ele está certo. Eu falei, Júlio, aonde? Falta estudo. Não, eu já vou enviar. E aí, cara, eu comecei a ler esses estudos, começar a ver mesmo, né, sobre a saúde, a vitamina D, a parte de jejum, de glúten, de açúcar. E ali foi um susto, porque eu falei, cara, eu não tô bom coisa nenhuma. Eu tô tomando remédio pro estômago, remédio para conseguir deitar e dormir, remédio para controlar o nível de ansiedade. Eu tomo remédio para tudo, cara. Com 26 anos, com 27 anos, tô tomando remédio. Eu não tô bem de jeito nenhum. E ali, a partir desse momento, eu comecei a viver uma mudança. E aí, coisa de 6 meses, eu já perdi 18 quilos e já vi uma diferença em muitas assim, áreas, né, da vida. A parte de ânimo, de energia, o sono, o intestino. Aí eu me apaixonei e falei, cara, as pessoas precisam de saber disso. Então, cara, Renato, você está contando toda essa história de você ter começado a entender como é que as pessoas conseguiam deixar de sentir dor, aquela doença, um monte de coisa, e você começou a tratar de todo mundo, explicando como é que funcionava essa questão da reeducação, de tira glúten, tira açúcar, tira refrigerante e tal. E aí você começa a atender o pessoal, e você começa a fazer atendimento presencial, e você vai crescendo, a farmácia vai crescendo, aumenta o faturamento, e você passa a atender as pessoas presencialmente. Vem para Ribeirão, a gente trabalha juntos, fica quase 2 anos juntos, toda segunda-feira, no começo até acho que era 2 vezes por semana, 2 vezes por semana, Agenda lotada. Sim. E eu atendendo aqui com você fazendo atendimento, Sim. na verdade, eu fazendo a agenda comercial, a gestão e toda. tal, cuidando dos pacientes, entregando fórmulas. Sim. Um monte de gente começando a se apaixonar por você, faturando mais, chegou até a ponto de pensar em abrir uma farmácia de manipulação em Ribeirão. Eu Sim. lembro que a gente conversou sobre isso. Sim. E crescendo. Crescendo. Expandiu, Marco. Aí voou. Aí era muita gente, eu já não dava conta mais. Muita gente ali, assim, sofrendo e assim, me ajuda. Eu preciso de ajuda.
Mas e a não agenda tinha como lotada. Começava a atender 8 horas da manhã, terminava 6, 7 da noite. Sim, sim. E muitas fórmulas, muitas pessoas passando por nós. Sim. E, de repente, tudo indo também forte. Bem. Você conseguiu, diante dos desafios e tal, mas administrar esse processo todo. Sim. Só que também você não para. Você é um cara que você não para, né? Sim. Desafio em cima de desafio. A vontade até é de parar mas e ter a uma voz, vida tranquila. Mas voz, a voz de Deus, por enquanto, é o contrário. Não pare, prossiga. Qual que é a voz? A voz é vai, e aí de novo, estamos em Ribeirão. E Ribeirão, esse é Sebastião do Paraíso, né? Sim. Tinha gente que vinha de outras cidades para ser atendido, Sim. aqui em Ribeirão. E lá também. Gente da região, de São Paulo. Sim. Lá em São Brasil Sebastião do Paraíso, a mesma coisa. Online. E aí, online. E aí, de repente, fala, bom, agora o Renato criou a estrutura dele, expandiu, e aí, vai ficar nisso. Só que dali a pouco, o homem vai pro digital. Irmão, se já tava difícil, imagine pro digital. Se sentar numa sala para conversar só com uma pessoa, porque eu sempre fugi. Eu falava assim, ó, não vou fazer a parte de assim, atendimento de jeito nenhum, porque o paciente vai sentar na minha frente, eu não vou conseguir falar, ele vai achar que eu não sei o assunto. E eu sei, mas ele vai achar que eu não sei, eu vou me sentir desconfortável. Cara, e quantas vezes eu sentava para falar com a pessoa, eu não conseguia falar o que tinha para falar, a pessoa ficava olhando para mim assim, naquela expectativa de eu dar um show, e eu não conseguia, e eu me frustrava tanto. Renato, eu lembro... você lembra? Eu lembro demais, e eu lembro o seguinte... E que é importante também para a galera que está assistindo a gente entender é que nos momentos mais difíceis das nossas vidas, onde a gente percebe, entende que realmente a gente não é nada, na nossa fraqueza, nas nossas lutas, nas nossas fragilidades, vamos colocar assim, Deus mais nos usa. Porque eu lembro, cara, que todos os dias que você saía, que a gente acabava o atendimento, você saía da sala abatido. Aí você falava, cara, essa era a sensação. Hoje foi o dia mais difícil, que assim, foi horrível. E eu do lado de fora, todo paciente que saía só te elogiava. Então eu ficava ouvindo e a galera falava assim, como ele é bom, ele é atencioso, ele ouve, ele sabe muito do que ele fala, ele entende muito, ele é apaixonado. A gente percebe que ele quer curar a gente. Eu até me arrepia, cara. Verdade. E aí eu ficava lá fora ouvindo o feedback de todas as pacientes, né, os pacientes, de todo mundo, que saía e falava para mim. Então eu ficava esperando, contando os minutos para acabar tudo e a gente comemorar. Só que ele saía arrasado. Aí eu olhava para ele e falava assim, cara, como é que ele pode estar saindo com essa cara, esse semblante caído, sendo que o povo saiu daqui só falando bem dele? Aí ele falava, irmão, hoje foi o pior dia. Eu falava, Renato, mentira, cara, você não acredita nisso não, porque todo mundo te elogiou, mas você se sentia assim, né? Cara, acabado. Me sentia exatamente, porque eu vi a pessoa ali e assim, eu queria falar um tanto de coisa, eu queria explicar para ela de forma que assim, ela conseguisse assim, enxergar. Mas na hora que assim, eu ia falar, eu não conseguia falar daquele jeito. Né? E às vezes assim, não saía. Isso tudo dentro da tua cabeça. Dentro da minha cabeça existe assim um diálogo interno terrível. Interno assim, mal criado. Né, ditador, que judia demais. Mas essa eu tô dando risada a porque... dificuldade de falar. Porque eu fico ali, pô, será que a pessoa está gostando? Será que a pessoa conseguiu assim absorver? Né? Porque nunca foi assim algo que a gente fez só vendo assim a questão, né, de financeiro. Imagina, porque assim, se fosse, você já queria fazer logo que a pessoa saísse para vir o próximo. Fala qualquer coisa. Fala qualquer coisa e pronto. Cara, eu não. A pessoa entrava ali, cara, eu queria... Quantos pacientes que já chegou que eu não conseguia explicar bem, eu falava, pega o dinheiro e devolve, de tão frustrado comigo. E a pessoa falava, de jeito nenhum, eu entendi. Eu falei, mas você entendeu mesmo? Eu entendi. E a consulta do Renato, hoje ele não atende mais, vocês vão entender por quê. A consulta dele demorava 1 hora e pouco.
E não é dizer, não entendi, uma hora e pouco que ele era. Não, assim, não era nada disso, né? Não era nada disso. Uns 20 minutos aí, às vezes você tirava, era na gagueira, né? Mas era a dedicação que ele tinha. A pessoa fala, o que você sente? Sinto isso. E as fezes? E assim. E não sei o que, assado. E a dor? E o sono? E ele falava, o teu sono é assim por causa disso, as fezes é assim por causa daquilo. Você não sente. Tinha coisa que você falava para as pessoas que elas falavam assim, como é que você sabe que eu estou vivendo isso? Sim. Porque você já matava na hora ali o que ela estava passando. Sim. Só que assim, a fase do Renato, vocês estão vendo ele aí desse jeito, só que a fase dele é a seguinte. Bom, faculdade, desafio. Obediência. Desafio, obediência, desafio, luta, passou. Aí vai compra farmácia. Compra farmácia falida, numa cidade pequena, com muita dificuldade. Então vamos lá. Então, desafio, obediência, desafio, muita luta, vai. Aí a Maria Angélica engravida, sai de um posicionamento, de uma posição estratégica. Sim. E aí expõe de novo o Renato. Então, muita luta, desafio, obediência, luta, desafio, obediência, venci. Aí começa a atender presencial. Muita luta, desafio, obediência, desafio, muita luta, venci. E não para. E aí você me vai para o digital. Me explica como é que você... Hoje, quantas milhões de pessoas você tem no YouTube? No YouTube nós estamos chegando em... 2 milhões. 2 milhões já. Instagram. Estamos chegando 2 em 2 milhões. Também. Aí você tem TikTok. TikTok, que assim é e já é a 5ª conta que eu abro no TikTok. Porque eu tinha mais de 2 milhões de seguidores no TikTok, derrubaram a minha conta, abri outra, derrubaram de novo, derrubaram. E se derrubar, eu abro outra. Mas 5 milhões de pessoas te seguindo. Sim. E no TikTok, no Instagram, no YouTube, você tem que falar. Só falando, cara. Só falando e explicando para milhões de pessoas. Por que você foi para lá? Você estava com a vida ganha. Com a vida ganha, quietinho. O que você foi arrumar na rede social, bicho? Rapaz, como foi isso? Em 2020, Deus começou a fazer mais ou menos igual fez na vida de Abraão. Sai da sua terra. Me deu um negócio assim, de mudar, né? Assim, de casa. E tudo de desafio que você pode pensar. Você pode pensar. Você estava lá comigo, você lembra de tudo. Deus manda eu sair de casa, eu mudar de casa. E nessa mudança aí já aconteceu, já veio muitas coisas já de mudança na minha vida toda, na minha família, em tudo. Foi assim um desafio. Foi. E nesse momento eu estava bem, né? Com assim, a farmácia funcionando bem, os atendimentos lotados. Mas eu sentia que aquilo que assim eu falava com assim uma pessoa, 2, 10, 20, 50, muita gente tinha que saber daquilo. Porque a gente via ali, cara, que assim, a pessoa chegava mal e depois de 2 meses ela estava vivendo de novo. A pessoa saía assim, a sobrevivência e a pessoa voltava assim a viver novamente. E eu via que aquilo precisava de ser dito, que aquilo precisava de ser assim falado, né? Mas eu falo, Deus, o senhor dá um jeito aí, eu não vou me expor mais não. Já chega que já tá bom, hein, Deus? Já tá, Deus, passei no teste, porque tudo que eu não quis fazer, o senhor me colocou pra fazer. E eu fui, Deus, sou corajoso. Cara, e aí o pastor Antônio Júnior chegou pra mim e falou, cara, eu preciso de te falar uma coisa que eu senti. O Juninho tá sempre que envolvido, veio né? do alto, sei em tudo. Do alto, né? E aí eu falei, irmão, amém. E assim, sabe aquele dia que você tá, assim, a fim de receber uma palavra do alto mesmo, né? E ele falou, rapaz, você vai pro digital. Você tem que ir pro digital, a sua voz tem que ser ouvida. Amém. Eu olhei pra cara dele e o Marco Baldan me falava muito isso. Ele falava assim, você fica tentando colocar todo mundo, que todo mundo tem que falar, que todo mundo tem que... E por que você não vai? Não, Marco, eu sou água, eu não vou falar de jeito nenhum. Eu lembro. Quantas vezes eu pegava, Marcão, você tem que falar, você tem que falar, você tem que falar. E você... Tinha uma brincadeira que você falou assim, você vai primeiro e quando você for, você leva nós. Sim, era isso aí eu falei, não, beleza, tá fechado, mas você tem que ir, você tem que ir. Olha vocês me puxando. Porque, assim, você é o cara que você não tem dificuldade pra falar nenhuma. Dia você brincou, eu tenho gelo. Eu fingi que eu acreditei. Você não tem gelo nenhum, você não tá nem aí. Você é foda, cara. E aí, corta aí. E aí, quando o Juninho falou aquilo, eu falei, cara, você tá de brincadeira? Um gago vai pra internet, cara. A galera vai rir de mim. E eu vi que ele mesmo ficou com medo. Aí ele falou assim, pode ser que é de Deus. Eu falei, cara, lega que você converte. Aí ele começou a rir. Não, cara, assim, eu senti de Deus. Mas assim... Mas às vezes, né? Tipo assim, não deixa tudo que você tá fazendo com medo. Ele mesmo olhou e falou, cara, será que Deus
vai cumprir isso mesmo. E se esse Renato foi pra internet frustrar, cara, não der certo. Né? Não, aí ele até falou isso. Não, é porque eu fico com medo, cara. Às vezes falo pra você ir, você se frustra. Eu falei, cara, você não precisa de me dar certeza de nada. Eu só quero saber uma coisa. O que você sentiu foi mais ou menos do mesmo jeito que as outras vezes que Deus falou que você sentiu? Falei, cara, foi daquele jeito. Então... Foi do mesmo jeito. Então é Deus. Aí eu falei, cara, então fica sossegado. Se eu me frustrar e não der certo, você não olha na minha cara mais que nossa, não tô brincando. Mas ó, se não der certo, cara, você fez o que você sentiu, você só tá me falando o que você sentiu. Sim. Então amém. Amém. Mas ele falou aquilo, eu senti um assim, ó. Vai. Você lembra do vai? De Deus, tá vai. me seguindo. E aí eu falei, Deus, o que eu mais escondi, o que eu mais temia me sobreveio, né? Ser assim aí exposto. A gente tem um tanto de área na vida da gente que a gente gosta de fazer o quê, Marco? Esconder. Tem coisa que a gente não mostra. Eu escondo muita coisa minha. Você também esconde. Todo mundo. A gente não sai mostrando tudo. A fragilidade a gente E o que eu esconder. mais gostaria de esconder é a minha gagueira. É o que eu mais gostaria de esconder. É o que eu mais. É por isso que eu sofro. Porque eu tento esconder. Então, assim, ali Deus falou: tô te mandando para um desafio. Você vai mostrar o que você não quer mostrar. Você agora, assim, imagina se Deus mandasse você expor o que você mais esconde. Não, terrível. E todo mundo vai ver que você não gosta daquilo. Todo mundo vai ver o que você não quer que veja. Então, só que ali eu senti de novo vai. E eu falei, cara, quando a gente aceita assim, a de Jesus, você aceita ele como seu Senhor e como seu Salvador. Sim. Cara, a gente tá falando de Senhor e Salvador. A partir desse momento eu falei, cara, eu tenho que servir a ele. Então, se a minha vida não serve para servir a ele, não serve para mais nada. Então, bora, vamos lá. Eu tinha 800 seguidores. Aí tirei uma foto com o pastor Antônio Júnior, foi para 1.100. Fiquei, cara, assim, ó, fiquei famoso ali. Passei dos 1.000. Cara, ele fez um stories ali, saúde mesmo, assim, ó, gente, eu tô aqui, esse cara entende de saúde e tal. Naquele dia foi como se viesse assim a onda. E nesse momento eu senti o Espírito Santo me falar, vai. Aí ele, assim, aí ele fez o story, um monte de gente começou a visitar o meu perfil. E ali eu já fiz uns stories já falando de saúde, falando de ansiedade, né, de depressão. E ali um monte de gente falou, doutor, eu preciso disso, me ajuda. E eu vi aquele negócio, me ajuda. Eu falei, cara, as pessoas que eu sempre pensava estão aqui. Essas pessoas precisam de ouvir o que está dentro de mim. Amém. E ali eu falava, ó Deus, é com o Senhor. Amém. E eu falava o seguinte, eu vou para a internet, mas eu não faço live. É vídeo gravado. Live eu não faço, porque gago, fazer live, ali não tem como cortar, improvisar, né, cara? Cara, e aí, meu amigo, foi. Aí comecei a fazer um videozinho aqui, um videozinho ali. Quando veio o TikTok, eu faço um vídeo lá já assim despretensioso, porque eu falei, não vai crescer nada. Né, assim, foi indo, só que bem lento. Aí eu lembro que até o Juninho um dia chegou pra mim e falou, cara, deixa eu te falar, mas às vezes você sentir que não é assim, também não... Eu falei, cara, você tá voltando atrás? Você não falou, filho? Aí ele falou, cara, eu sinto com todas as minhas forças que é de Deus, mas eu tenho medo de não ser... Ele é muito cuidadoso, né, cara? Ele é muito cara, se ama, é uma coisa de assim, né? Não queria me ver sofrer, porque, cara, imagina você chegar num gago e falar, você vai falar pra multidão. Imagina você chegar num manco, num cara que não tem a perna e falar, você vai correr a maratona. Você tá de brincadeira, cara. Você tá de brincadeira, ofensa, parece uma ofensa. Então, é um cara de muita fé, o pastor Antônio Júnior, de entregar uma palavra dessa pra um gago. Tinha que ser ele, né? Tinha que ser ele, cara. Entendeu? Então ele falava, mas ele dava a palavra, né? Mas, cara, mesmo assim eu continuei. Até que um dia eu fiz um videozinho lá fazendo assim, um shake. E o vídeo deu 5.000 visualizações, 10 mil. Falei, cara, é isso, 20. Quando deu 100 mil, falei, cara, eu não paro nunca mais. E aí eu comecei, um atrás do outro. Quanto tempo? Cara, ele me falou, e não... O que você fala do início? Foi pra internet? Foi no mês de foi em setembro de 2020.
A palavra que o Juninho me deu foi dia 22 de agosto. 22 de agosto de 2000. Em setembro você começou. Foi 2 anos e 3 meses. Em setembro eu iniciei. 2 anos e 3 meses. E, cara, aí quando eu vi o vídeo, eu falei, eu vou entregar tudo de mim. E aí foi TikTok, Instagram, YouTube. E quantos vídeos podia fazer, eu fazia. Até que chegou um momento de fazer a live. Que aí, assim, um amigo, né? O Elias, inclusive você tem que chamar. Ele já veio? Já veio, gravou, vai subir sei lá quando, mas o já gravou. pastor Antônio Júnior fala, você tem que conhecer um cara que entende de conteúdo. E nisso eu fazendo meus vídeos subindo. Aí o Elias chega e fala, cara, você sabe por que esse vídeo seu aqui foi? Eu falei, não, cara, eu falei de emagrecimento. Tá, mas você sabe o que você falou que fez esse vídeo? Não, cara. Cara, você sabe o que fez esse vídeo de receita? Eu falei, não, eu falei da receita de banana. Falei, cara, aqui você fez isso. Ele aqui você fez aquilo. Aí ele olhou para mim e falou, cara, você faz todas as técnicas que a gente ensina para ter uma produção de conteúdo, você faz sem saber. Então você precisa de aprender. É Deus, cara, é Deus. E aí, não, Deus põe as pessoas certas, cara. E aí, aí assim, o Elias foi falando, você tá fazendo isso, tá fazendo... Aí, a partir daquele momento, eu comecei a entender o que eu tinha que fazer. E aí, cara... E hoje, 5 milhões de pessoas, mais ou menos, te seguem. 5 milhões... E, cara, você tem ideia? Não sou eu, presta atenção, não sou eu. Eu jamais sou o cara dotado de talentos, dotado de recursos... de assim, habilidades para fazer. Você me conhece. Jamais eu sou esse cara. Mas você só tem que obedecer o vai, cara. Você tem que ir. Você é gago, não vai gago. Você não tem uma perna, vai. Se você não tem um remo para remar, vai também. Mas você não tem piloto, vai. Se Deus mandou, ele vai prover no meio do caminho, cara. Quantas pessoas você já alcançou? E com esse vai de Deus... Cara, eu falo isso, o Juninho, acabou a live com o Juninho, que está gravado, está no canal do Impactamente. Eu abracei o Juninho e falei, Juninho, eu senti Deus no nosso bate-papo. Eu falei, me segurei algumas vezes para não desabar de chorar. Eu olhando para ele, assim, conversando com ele, lembrando de um monte de coisa que eu vivi, de palavras que ele me deu. E falei, cara, isso do que eu tenho vivido hoje não tem sido fácil. Para chegar aqui hoje foi difícil. Hoje, literalmente hoje. E tem sido dias difíceis para mim. E de um peso, cara, de uma dificuldade mesmo. E eu falei, Juninho, me segurei para não chorar várias vezes. E com você a mesma coisa. Até pela amizade, pelo amor. Mas você tem ideia do fato de você ter sido obediente a Deus, o tanto de gente que você alcançou e que você transformou, cara? Você não tem ideia, né? Cara, eu posso dizer que a gente só tá aqui só para uma coisa. Assim, é servir. Amém. Não tem outra função pra gente aqui nessa terra. Se a gente viver sem o ato de servir, a vida não vale a pena. Amém. Nada enche a gente. Nada. Amém. Nada. Então... Tem um amigo meu que fala que o céu não é aqui. Não sei se você conhece ele. Eu já ouvi falar nele. Chama Renato Reis. Então, assim, eu acredito que a gente tem que servir. E muitas vezes as pessoas pensam que servir é somente a gente dar assim, algo, fazer assim, alguma coisa específica. Mas o que eu vivo assim hoje é que para a gente servir de verdade, a nossa vida ela tem que ser o maior exemplo e o maior milagre tem que ser a gente. A gente. Uau. Se o milagre não for você, cara, a sua palavra ela não vai mudar ninguém. Caramba. Se o milagre não for o seu fruto, o resultado que você está dando, cara, é em vão, não vai te, sabe? Não tem verdade. Não né? tem verdade naquilo. O Juninho fala isso também. Então, e assim, o Juninho é outro, é um cara que eu tenho certeza que ele olha para a jornada dele e ele vê o milagre, ele vê a mão, ele contou aqui, ele vê a mão, mas ele vive esse milagre. Ele também foi. Cara, você imagina a direção, o exemplo da igreja falar para você, ó, você não tem dom. E ele não tinha mesmo, não. Não tinha mesmo, não. Ele sempre teve um fogo, assim, uma unção. Ele, você não tava... O Juninho, se você conversar com ele de Deus,
Cara, você tem vontade de fazer jejum? Ontem à noite eu fui na casa dele. Foi antes de ontem. Eu fui na casa dele. Aí nós vamos falar de Espírito Santo, não sei o quê. Rapaz, eu já queria fazer jejum de 40. É até perigoso, que depois passa. Você foi na sala de oração dele? Fui, o que é aquilo? Você tá doido. Lá é um lugarzinho mas, esquisito. Mas assim, ele é uma pessoa que você tá com ele, você sente ele noção. Vive aquilo. É. Aí você já pensou o que é, assim, as pessoas que você mais confia olhar pra você e falar, ó, você não leva jeito não, vai fazer outra coisa. Você já pensou o que é um cara gago e pra tentar arrumar emprego, não conseguir falar, não conseguir, e Deus falar, você vai falar com multidões. Caramba. Não tem não, e de saúde. É uma loucura. Cara, eu falo de bioquímica. Exatamente. Cara, quem não é gago já é loucura, difícil. Isso é loucura. Você imagina um gago falar de bioquímica. Então, é um milagre de Deus. Então, o que eu deixo aqui, cara? Vai. E quando eu falo assim, o vai, não é só ir. É se entregar, meu amigo. É se entregar. Então, assim, a saúde. Cara, a gente tem que se entregar. Sim. Se Deus te deu um corpo... Não, mas pode puxar a orelha. Gente, ele tá falando de mim, que eu tô totalmente falando do peso. Não tem jeito de chamar a atenção do Marco Baldão, porque ele tá olhando assim, ó. Olha aqui, ó. Assim, ó. Aí quando eu comecei a falar, ele Vou me fez esconder assim, atrás do microfone. Marcão, olha aqui assim, ó. Eu comecei a falar, você tava assim, ó. Aí você viu que ia sobrar pra você, você fez assim, ó. Cara, bandidagem pura. Mas enfim, cara, mas quando eu falo o mas vai... Você tem razão. Mas quando eu falo o vai, cara, é se jogar. É se jogar, cara. É se jogar na sua saúde, é jogar no estudo, é jogar na leitura, é jogar no joelho, é jogar no jejum. Cara, quando foi o último jejum? Um exemplo que a gente fez de verdade, igual fazia antes na igreja, de consagração. Quando foi a última reunião de oração que a gente fez na casa da gente? Chamar os irmãos para orar, para abençoar. Amém. Sabe, cara? Sei. Então, assim, quando a gente fala vai, a gente tem que ir de verdade. Você tem que ser assim, a melhor esposa do mundo, você tem que ser o melhor marido do mundo, você tem que ser o melhor pai do mundo, você tem que ser o melhor assim, funcionário do mundo, o melhor assim, empresário do mundo, o melhor entrevistador. Faz com amor, cara. Agora, saiba disso. Não é fazer com a perfeição. Não tem nada a ver. Nem um vídeo do que você assistir meu lá, você vai ver. Que edição perfeita. Que arte maravilhosa. Não tem perfeição, mas tem dedicação, tem sangue, tem vida, tem uma coisa de verdade. Então, assim, vai, não precisa... eu só vou se estiver perfeito. Não, cara, não é assim. Mário Sérgio Cortella tem uma frase que ele usa muito, não sei se é dele, eu acho que faça o melhor que você tem, faça o melhor que você pode com o melhor que você tem, até que você não tenha condições melhores de fazer melhor ainda. Caramba. Faça o melhor que você pode com o melhor capacidade, que você né? tem. Para pegar 5 minutos de fala e colocar numa frase. Né? Faça o melhor que você pode com o melhor que você tem, até que você não tenha condições melhores de fazer melhor ainda. Esse é o vai. Eu estou entregando o meu máximo. Se ele está sendo perfeito ou não, é uma questão de avaliação de alguém até. Exatamente. Mas a minha é saber que eu fiz tudo o que eu podia ter feito. E, cara, nós temos falhas e nós somos frágeis. E a gente tem muita coisa para melhorar, nós dois. Mas uma coisa que eu tenho certeza absoluta é que toda vez que eu te encontro, eu vejo você fazendo o teu máximo. Então você me... Desculpa. Você me estimula, você me incentiva. Eu amo sua vida demais, eu honro você sempre que eu posso. E eu vejo tanto em você quanto no Juninho a verdade dos amigos que eu quero ter para mim. Então são pessoas que são próximas e que eu vou continuar guardando para sempre. Não porque me abençoam só, mas eu sei a vida que tem. Então vocês são para mim referência, cara. Obrigado, viu? Marco, a gratidão é minha. Assim, antes de vir aqui no podcast, eu falei, eu não vou chorar, então, porque já é gago, vai ficar nervoso, se chora, enche de secreção, aí vai virar aí a biomecânica e a bioquímica. Cara, aí, meu amigo, aí não ia ter podcast. Então, assim, eu até reservei alguns momentos aqui, eu falei, quando der vontade de falar isso, eu não vou falar. Mas
Obrigado, meu irmão. É muita coisa de aprender a amar, a doar. Eu aprendi com a sua vida. Quando eu cheguei aqui nessa cidade, sozinho, o cuidado que você teve com a minha vida, ele é inesquecível. E não só o cuidado com a minha vida, o seu amor pela obra, o seu amor por Deus, que assim, a amizade nossa, ela veio muito disso. Amém. Eu vi em você assim, o amor que você tinha por vidas, o amor que você tinha por assim, a Jesus, e eu falei, eu tenho que andar com esse cara. E ali a gente fez vários encontros. Sim. Então, assim, cara, eu sou muito grato a Deus por ter colocado você na minha jornada. E agradeço por você sempre ter acreditado em mim, né? Eu sei que na jornada da nossa vida, a gente tem momentos de solidão. A gente tem momentos que Deus deixa a nossa dor só. A gente só com a nossa dor. Eu não sei se você entendeu a frase. Sim. Assim, a gente sozinho e a gente com a nossa dor. A única companhia que a gente tem é a dor. É a dor. E Deus faz isso. Mas eu vi você ali, eu vi você do meu lado, eu vi você assim, acreditando. Então, eu te agradeço muito, porque você viu vários milagres na sua vida já. Sim. E um deles foi assim a minha vida. E o que você viveu não é nem 0,01% do que Deus também vai fazer na sua vida, na sua família. Eu creio. E nos seus sonhos. Eu creio. Porque Ele é um Deus de milagres, cara. Uau! Gente, esse foi mais um podcast Impactamente. Eu tenho certeza mais do que absoluta que sua vida foi impactada. A gente não programou. O Renato chegou aqui e falou, tem o roteiro? Eu falei, não tem roteiro nenhum. O Juninho chegou, tem roteiro? Não tem roteiro. E eu vou gravar daqui a pouco. Hoje ainda eu vou gravar com a Thaís, esposa do pastor Antônio Júnior, mulher de Deus demais da conta. A GG, a Maria Angélica, esposa desse cara aqui. E a Tati, a minha esposa. Então, 3 mulheres e eu. Vai ser uma tortura para mim, que eu não vou conseguir falar. O Renato disse que eu preferi gravar com o Juninho primeiro e com você para poder falar, né? Isso, porque depois com elas eu não vou falar mais nada. Agora já era. Então, eu vou gravar ainda com elas. Então, isso vai para o ar, sei lá quando que vai para o ar. Mas o que eu quero deixar para vocês do Impactamente, continuem seguindo o canal. Sigam esse cara nas redes sociais, Renato Silveira Reis, como é que tá? Renato Silveira Reis. O @ Renato Silveira Reis. Instagram, YouTube, TikTok e por aí vai. Renato S. Silveira. Digita Dr. Renato Silveira. É isso aí, você vai acompanhar. E gratidão demais da conta para ele e para você que está acompanhando a gente. Fica mais aí, se inscreve no canal se você não se inscreveu, ativa o sininho se você não ativou. Agradecer aos nossos patrocinadores, obrigado por tudo. E até o próximo episódio de Impactamente. Tamo junto, valeu, gente. Obrigado!